Olá, terceiro ano, como estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa semana nós damos continuidade à República Velha. Período da história política do Brasil, de 1889 a 1930. Como vimos no vídeo passado, ele é dividido em duas etapas, a República da Espada e a República Café com Leite. Um detalhe extremamente importante nessa ensino, nós vamos tratar dos problemas sociais, e que não foram poucos na República Velha. Se nós temos muitos problemas sociais no Brasil hoje, na República Velha era bem pior. Os conflitos foram intensos. Basicamente, nós podemos dividir os movimentos sociais, os conflitos sociais na República Velha, os conflitos urbanos e os conflitos rurais. Agora, é importante perceber que esses conflitos, eles ocorrem por quê? Nós temos a proclamação da República no Brasil, ela não modifica a estrutura socioeconômica. O Brasil continua sendo um país agrário, um país dependente e pior governado pelas mesmas elites que tinham participação anterior ao governo do imperador Dom Pedro II. Esses mesmos grupos que acabam abandonando e divergindo com Dom Pedro II é que vão assumir o governo. Ou são militares, ou são os grandes fazendeiros de café. E aí que reside o grande problema da população. Porque a grande maioria da população, ela vai ser excluída. Se vocês lembrarem da aula passada, existe uma frase que caracteriza toda a proclamação da República no Brasil, que é o fato da população sentir-se bestializado. E eu venho tratando ao longo dos anos, o pessoal que estuda com o professor há mais tempo, do porquê da nossa falta de brasilidade. Nos momentos em que houve transformação, não houve participação política do povo. A independência foi assim e também temos agora, estudando agora, a proclamação da República. O povo não sabia o que era República, pior. No imaginário do povo, República era coisa do diabo. Porque uma monarquia, como era uma monarquia baseada na teoria do direito divino no Brasil, era a coisa mais correta, mais certa. E esse povo vai ser excluído porque não tem educação, é um povo ignorante, um povo que não participa. E a República Velha, ela vai fazer o quê? Ela vai solidificar aquilo que já vinha lá no Império. Tem o voto, mas o voto não é acessível a todos. Ou se é acessível, a grande maioria vai votar a cabresto. Só que a situação, ela acaba explodindo. Quando você acaba perdendo todas as esperanças no poder, acaba explodindo uma raiva, acaba explodindo um processo revolucionário, que muitas vezes, sem uma base teórica, ela explode numa base da raiva. E muitas vezes essa raiva ela pode ser aglutinada por alguns grupos. Então, os conflitos sociais é fruto do quê? É fruto da ignorância do povo e da falta de ação efetiva do Estado para com este povo, que é a grande maioria. Uma pequena elite controla o país e o restante fica explorado e marginalizado. Basicamente, os conflitos no campo, nós temos duas guerras. A Guerra de Canudos, que ocorre no sertão da Bahia, e a Guerra do Contestado, aqui muito próxima a nós, na divisa do Paraná e da Catarina. E observem bem que essas duas guerras, elas ocorrem em locais distintos, longe. Não há informação até hoje de que houvesse, por parte dos líderes, contato, mas elas basicamente possuem as mesmas características. A exploração do sertanejo na Bahia, do caboclo aqui na nossa região,
o papel dos coronéis, que é muito forte para manter o poder, o abandono total do Estado e da Igreja, e a questão da terra é fundamental. Para compreender esses dois conflitos, nós temos que voltar um pouquinho lá em 1850, quando nós temos a aprovação no Brasil da Lei de Terras, que proibia que o acesso à terra fosse dado sem o pagamento. Então, observe bem, enquanto muitos países traziam imigrantes e propiciavam o acesso à terra, no Brasil foi ao contrário. Mas essa lei de terras, ela tem alguns objetivos que estão não muito claros. Primeiro, em 1850, nós também temos a Lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe a chegada de novos escravos negros no Brasil. Então, ela é produzida no sentido de que, já percebendo que daqui a pouco vai haver o fim da escravidão. E aí, como que o escravo ia ter acesso à terra se ele não tinha dinheiro, se não podia, o Estado não podia oferecer? Aí, essa lei, ela permitiu com que pudesse haver regularização. Só que vejam bem como que o caboclo que estava no meio do sertão aqui do contestado, ele ia ter acesso a isso. E pior, quem tinha acesso eram os coronéis que acabaram pegando para si as terras que eram dos caboclos. Então, há, tanto aqui quanto na Bahia, uma inversão da lógica. Quem tem acesso à informação toma a terra de quem não tem. E observem bem que a questão da terra, tanto aqui quanto na Bahia, era uma premissa divina. Deus dá a terra para todos, tem que ter. E aí que entra um problema seríssimo, que é a mentalidade capitalista. O Brasil, a República, quer um ideal de progresso. Só que esse ideal de progresso não é encontrado no caboclo, no sertanejo. E é por isso que tem que trazer um imigrante branco europeu, porque você tem que branquear e trazer também. Olha só que de conjuntos vão fazer com que essa população fique cada vez mais excluída. E aí surge uma das características que está presente nos dois conflitos, que é o messianismo. A ideia de salvação religiosa, a chegada do Messias, e aquele maniqueísmo que é a luta entre as forças do bem e do mal. Antônio Conselheiro, na Bahia, monge José Maria aqui, eles são representantes divinos, são messias que vêm organizar essa comunidade para a batalha final entre as forças do bem e do mal. Tanto é que, se nós observarmos aqui no contexto, nós vamos à presença do Exército Encantado de São Sebastião, que é o quê? O Exército Encantado, as pessoas não vão morrer. E talvez, se vocês observarem nos dois conflitos, tanto aqui no contestado quanto na Bahia, os dois conflitos são 4 batalhas. No final, essas populações pobres morrem devido à força das forças legalistas, mas foram necessários 3 derrotas acachapantes, porque esse caboclo, esse sertanejo, ele não era soldado. Ele vence soldados profissionais. Mas por quê? Porque ele não tinha medo de morrer. A ideia de que, morrendo, ele iria para o Exército Encantado. Né? Então, observe que essas forças, os caboclos do sertanejo, eles são movidos pela ideia de salvação pós-morte. Isso é o que nós chamamos de messianismo, a espera do juízo final. No campo, nós também tivemos um outro movimento bastante forte, se chamava banditismo social. Uma atuação bastante forte no Nordeste, e a principal figura, o José Virgulino de Souza, o Lampião, junto com a Maria Bonita, eles fizeram um estardalhaço. O que é o banditismo social? A ideia de que eu vou me utilizar da bandidagem, daquilo que inerente à sociedade julga errado,
para me vingar da estrutura social posta, a estrutura social em que eu vivo. Então, eu só recorro ao banditismo porque a sociedade em si me exclui. Nesse caso ali, o Estado abandona essa população e ela recorre à violência. Uma espécie de Robin Hood dos tempos da República Velha no Brasil. Assim como 25 mil mortos em Canudos, no contestado mais 25, 30 mil mortos, o Estado e a elite, na época, agem com uma força para acabar com esses movimentos. E para quê? Para continuar espoliando o povo e mantendo-se no poder. Os movimentos que nós tivemos nas cidades, eles são movimentos também de uma população excluída. Nem mesmo aquelas pessoas que tinham acesso às forças armadas, elas eram deixadas de lado. A revolta da chibata ocorre quando um castigo característico da escravidão, a chibatada, ela continua visível na Marinha do Brasil. Qualquer coisa, você vai prender os marinheiros de baixa patente, aquela população, aquelas pessoas que trabalham nas patentes mais baixas, e vai aplicar chibatadas. Castigo físico. E aí o almirante negro vai se revoltar, vai se tentar impor o fim desse castigo. E observe bem, esse é um castigo característico da escravidão que tinha, por hora, acabado em 1888. Mas ainda se explorava. Na revolta da vacina, quem se revolta? A população pobre. Por quê? Porque primeiro essa população ela foi tirada dos seus locais onde moravam, mas eram considerados feios, e era preciso transformar o Rio de Janeiro na nova Paris, a Belle Époque brasileira. Era preciso limpar e higienizar. Então essa população era jogada para onde? Para as favelas, para os morros cariocas. Aí é a origem da favela. Escondidos. E aí os grandes transatlânticos que saíam de Londres e iam a Nova York e a Buenos Aires, não paravam no Brasil, se paravam não desciam, porque as características eram feias, sujas, e uma série de doenças, a principal delas a varíola. Então era preciso fazer o quê? Vacinar essa população. Só que nem mesmo o governo tinha sabia como agir. Nada como hoje com a Covid-19. Uma ala do governo queria vacinar, outra não, a vacina é algo novo. E o pior, existia um aspecto da moralidade. O governo decreta a obrigatoriedade da vacina. Então, você vai pegar soldados, vai pegar enfermeiros ou enfermeiros soldados, e tu vai subir nos morros cariocas e vai obrigar a população a tomar a vacina. Aonde? Na bunda. E aí você vai ter o quê? Uma invasão ao espaço privado do indivíduo e, pior, uma questão da honra. Porque muitas vezes, primeiro que você está acessando algo íntimo, que o teu corpo é teu. Ele não pode ser violado constitucionalmente. E segundo, que você cometia as atrocidades. Então, há o aspecto moral. Além da divergência, se há eficácia ou não. A população vai se revelar. Como que se faz, como que se age com isso? É extrema violência. Né? Só se acaba com isso através da violência. E nós vamos ter também os aspectos da disputa política, que são grupos antagônicos dentro da República. No Rio Grande do Sul, nós vamos ter a Revolução Federalista, que vai influenciar em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. Nós vamos ter o surgimento do movimento independentista,
que é uma nova classe social que está surgindo no Brasil e que ela é caracterizada pelo quê? Pelo questionamento à política da café com leite. Essa classe dos tenentes, que é uma classe intermediária, não tão alta, não tão baixa, ela vai questionar o poder do voto a cabresto e ela vai buscar muito a questão da educação. E o movimento tenentista vai fazer vários levantes, Manaus, Porto Alegre, São Paulo e o Rio de Janeiro. Busca o quê? Muda a estrutura. E aí nós temos algumas figuras importantes que vão ser representantes na próxima etapa da política no Brasil, alguns no poder, como Eduardo Campos, e outros que vão estar à margem em determinados momentos, e aí a figura extremamente importante de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, que vai ter uma ação bastante conturbada que começa com a Coluna Prestes, que percorre mais de 30 mil quilômetros no Brasil. Todos os levantes do tenentismo, eles não tiveram uma ação prática, coordenada e que desse certo. Mas eles acabaram criando condições para que, em 1930, houvesse a queda da República Café com Leite e a tomada do poder através de um golpe civil-militar e o surgimento da figura de Getúlio Vargas. Este sim, um ícone do Brasil. Bons estudos para vocês. Um abraço.